Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a vocês todos, gente. Eu gostaria de ler com vocês, meditar um pouquinho, bem rapidinho na palavra do Senhor, um conteúdo incrível da palavra de Deus. Aqui diz assim, no Salmos de número 58, eu vou ler apenas o último verso 11, que diz assim. Claro que segue um contexto aí da palavra, vocês podem meditar depois com calma, tá? Vou pegar só a parte final, que diz assim: então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, né? Deveras há um Deus que julga na terra. Então, como está escrito aqui, um Deus que julga na terra. Ele não só fica tratando das coisas lá do céu, não, mas ele trata das coisas da terra também, entendeu? Ele julga na terra. Então, gente, aqui o que me despertou a atenção, que eu já tinha meditado anteriormente, foi o caso de Pedro, né? O apóstolo Pedro, era discípulo do Senhor Jesus, né? Que Jesus tinha falado para ele. Jesus tinha falado, olha, gente, quando Jesus começou a colocar tudo em pratos limpos, né? Sobre a mesa, vamos dizer assim, o assunto, as claras, dizendo para ele, está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, né? E vão maltratá-lo, vão açoitá-lo, entendeu? Então Pedro, né, começa a repelir Jesus. Começa a dizer, tu não pode permitir que isso aconteça contigo, tenha misericórdia de ti, né? Então ali já era o espírito mesmo de oposição, tá, gente? E ali então Jesus repreende aquele espírito que já estava chegando, querendo dominar a vida do Pedro, que sabia o quanto era importante para Deus a vida de Pedro, e ele queria mesmo disputar Pedro, para fazer do Pedro gato e sapato. Jesus falou, como nossa linguajar aí fala, né? Mas Jesus tinha falado que ele queria cirandar Pedro como trigo. Você está pensando que o inimigo é teu amigo, gente? Estão pensando? Entendeu? Ele queria cirandar com Pedro mesmo, mas Jesus falou, eu entrei em ação, eu falei com o Pai e interferi. Sabe? Então, gente, aqui está falando que tem um Deus que julga na terra. Mas por quê? Você fala, o que tem a ver esse assunto com Pedro lá na frente, né? Lá no Novo Testamento? Pois o assunto da palavra de Deus é sempre o mesmo, né? Então, diz o seguinte, Jesus falou para Pedro que, Jesus falou assim, Pedro, quando ele repreendeu Jesus repreendeu e tal, e tudo bem. Aí, gente, eu quero levar o assunto lá para frente, dizendo o quê? Que quando Jesus estava no julgamento, o Pedro... Porque Jesus tinha falado para ele, Pedro, tu vai negar que me conheces. Que ele disse, né? Não, Senhor, não. Todos aí podem até dizer. Quando Jesus disse para ele que Jesus ia sofrer na mão dos pecadores, né? Ele tinha falado, Senhor, por ti eu dou minha vida. Agora esses aí, não sei não, viu? Não espera muito deles não, viu, Senhor? É como se falasse isso. Pode contar comigo, porque por ti eu dou minha vida. Então Jesus fala, não cantará o galo, sem que me negues, que tu me conheces, sem que negue 3 vezes. Se são 3 vezes, há uma oportunidade de se arrepender, entendeu? Não foi uma vez e fechou, não, entendeu? Fechou o assunto, não é assim. Então, 3 vezes ele nega Jesus, entendeu? Então, ali, é o que acontece, gente. Nos diz a palavra do Senhor, né, que Jesus falou isso para Pedro, e quando chegou o momento do julgamento, então ele negou Jesus. Ele falou, não conheço, não sei quem está falando. Que a moça, a pessoal que estava ali, se aquentando ali na fogueira, que estava tempo frio, né? Então, uma delas falou, esse aqui é um deles, olha a tua fala. E Pedro negando. E Jesus tinha falado, não cantará o galo, sem que me negues, 3 vezes que me conheces, né? Então ele falou, não sei o que, tal como eu já disse aí. Agora, gente, o que eu gosto de frisar mesmo, eu gostaria de frisar esse assunto, é o seguinte, que Pedro disse que não conhece Jesus, nesse momento. Claro que ele não falou assim por maldade, ele falou porque ele queria ter um pretexto de estar próximo a Jesus, entendeu? Sem ser ofendido, entendeu? Então, aí ele falou, né, Jesus falou para ele que ele negaria, e ele disse que não o negaria, né? Mas ele disse para as pessoas que não conheciam Jesus. O que me chamou a atenção é o quê? Que se ele diz que não conhece a Jesus, então tá bom. Então, é o seguinte, ele não conhece Jesus, então Jesus não curou a febre da sogra dele. A sogra de Pedro estava queimando a febre, entendeu? Jesus curou, deu uma repreensão, fez uma repreensão na febre, como se dá bronca de uma pessoa, como se estivesse dando uma bronca de uma pessoa. Jesus repreendeu a febre, deu uma bronca na febre, olhando para a sogra de Pedro, porque era nela que estava a febre. Então Jesus repreende a febre,
entendeu? Então vamos negar, não. Então ele não fez, se ele não conhece Jesus, não sabe quem é ele, não tá nem aí para ele, não conhece, não sei, não sabe quem é, então Jesus também não curou a sogra de Pedro, porque foi ele quem curou. Então também, como eu já falei em outro conteúdo aí, também então Jesus não pagou o imposto que era para ele e para Jesus, que na ideia do povo Jesus estava devendo e Pedro estava devendo, entendeu? Mas Jesus não tinha obrigação de pagar, porque ele era filho de rei, ou seja, ele tinha linhagem real. Jesus tinha linhagem real, ele era descendência de Davi, por isso ele não tinha obrigação de pagar, mas ele pagou para dar o exemplo. Então também ele não pagou, isso foi engano, foi mentira, né? Ele não conhece Jesus, então Jesus não curou a sogra dele, e também não, Jesus não fez uma pesca maravilhosa, né? Aquela pesca de quanto mesmo? 153 peixes, grandes peixes, né? Quanta maravilha o Senhor fez. Então agora nega tudo, tá? Desfaz tudo que Jesus fez, então. Tem como desfazer? Pois é. Então diz que não conhece Jesus, então também tudo que Jesus fez, pode desfazer. E não consegue desfazer o que ele faz, né? Então vamos reconhecer. Porque se alguém disser que não conhece Jesus, você vai dizer que não existe o sol. Porque o sol, Deus quem fez, Jesus estava lá na concordância, entendeu? E quando na hora de criar o ser humano, formar o ser humano, Jesus entrou em ação, os anjos trabalharam e Deus trabalhou principalmente ali, o Pai, né? Então não existe sol, não existe lua, não existem estrelas, não existe nada disso, nem existe terra, porque a terra Deus também criou. Se você não acredita em nada, então é em nada, então, entendeu, gente? Então cuidado com esses conversinhos, tá bom? Você conhece o Senhor Jesus, Jesus falou, eu vos tenho feito conhecer até o Pai, eu tenho feito conhecer, vocês conheceram o Pai, entendeu? Quanto mais a ele que veio aqui, entendeu? Jesus veio aqui, e ele falou, eu e o Pai somos um. Eu estou apresentando o Pai para vocês, através de mim, entendeu? Então é muita maravilha que o Senhor Jesus está fazendo. Então, se ele diz que não conhece Jesus, então nega então que Jesus curou a sogra dele da febre, estava queimando a febre, a febre estava levando ela para o buraco. Jesus interrompeu, na mesma hora a febre saiu, deu no pé. Entendeu? E ela se pôs de pé, começou a servir a todos, né? Então, uma comprovação de que ela estava bem realmente, né? Então, o nosso Deus é maravilhoso, é tremendo, e a gente não vai cair nessa conversinha não, dizer que não conhece o Senhor Jesus, né? Ele nos conhece, né? Um dia ele vai dizer para algumas pessoas mesmo, ele vai dizer, olha, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, entendeu? Alguém vai dizer, Senhor, tenta lembrar, tu nos ensinavas lá nas nossas ruas, na nossa rua, tu pregava na nossa rua, o Senhor nos ensinava, lembra aí, faz um esforço. Nunca vos conheci. Então, quanto mais insistirem, mais ele vai dizer que não conhece mesmo. Então, gente, hoje reconheça o Senhor. Agora, se Deus não está se apresentando para você, então realmente não vai conhecer o Senhor mesmo não. Mas se Ele está se apresentando para você através do Espírito Santo, entendeu? Então, reconheça o Senhor Jesus como teu único Salvador, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo conteúdo, gente. A paz do Senhor Jesus.